Porto de Galinhas, em Pernambuco. Uma cidade que atrai muitos visitantes e certamente um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil. Mas você sabe de onde surgiu o nome Porto de Galinhas? E quem é o artista plástico responsável pela criação dessas esculturas de galinhas tão icônicas espalhadas pela cidade? Nesse vídeo eu vou te contar todas essas curiosidades, então fica ligado que vai começar o Lucas por aí, em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. Um lugar que tem até um nome um pouco inusitado, uma praia tão linda. Por que será que Porto de Galinhas tem esse nome? Será que é porque aqui a gente encontra muitas galinhas? Um grande polo turístico aqui de Pernambuco. Inclusive, Porto de Galinhas já foi eleita por várias vezes uma das praias mais belas do Brasil. Mas aqui também tem bastante história. Uma dessas histórias é que aqui Pernambuco foi uma das primeiras áreas ocupadas pelos portugueses em solo tupiniquim. A cidade se chamava Porto Rico e justamente pela geografia do Nordeste e proximidade com a Europa, a região era muito utilizada para envio de mercadorias para Portugal, mas infelizmente também recebia muito contrabando. Quando a escravidão foi proibida na Europa, Porto de Galinhas virou um dos principais pontos de tráfico e comércio ilegal de escravos aqui no Nordeste. E o nome da praia vem justamente dessa época. Os escravos vinham em situações lamentáveis, escondidos nos convéis dos navios, embaixo de várias gaiolas de galinhas da Angola. E quando chegavam aqui no porto, eles gritavam as frases: "Tem galinha nova no porto, chegaram as galinhas novas". E daí Porto Rico se tornou então conhecida como Porto de Galinhas, justamente por causa dessa história bem triste. É uma história bem triste, né? Mas faz parte aqui do local e hoje a gente já consegue ver um lado melhor dessas galinhas por causa dessa forma lúdica que trouxeram para cá. A partir da década de 90, o lugar começou a virar um grande polo turístico. Além das praias que são os maiores atrativos aqui da região, com águas cristalinas ótimas para mergulho, várias piscinas naturais formadas pelos arrecifes e temperatura amena, foi necessária uma busca por uma identidade local que tivesse algum símbolo ou algo bem característico da região, para diferenciar Porto de Galinhas das demais cidades turísticas do Nordeste, havendo assim uma conexão com a cultura local e também fazendo com que a cidade seja única perante as demais. Foi daí que um artista plástico inventou as galinhas. E para entender um pouco mais da história por trás dessas criaturas encantadoras, eu estou indo agora conhecer o ateliê de Gilberto Carcará, o artista plástico responsável pela criação desse ícone aqui de Porto de Galinhas. Vamos lá? E estando em Porto de Galinhas, falando também sobre esse assunto, eu não podia deixar passar a oportunidade de vir conhecer o ateliê de Gilberto Carcará, que é o artista plástico, o artesão responsável pela criação desses ícones, que são as galinhas aqui de Porto, que hoje são realmente o símbolo da cidade. Eu quero já mostrar um pouco aqui do ateliê, mostrar um pouco do trabalho dele, que não só se resume às galinhas, é um artista completo e tem bastante coisa para nos falar. Vamos lá? Na época não se tinha identidade. Eles precisavam de um artista aqui criar uma identidade para o lugar. Foi daí que surgiu o convite para mim vir morar aqui. Eu já trabalhava com a proposta de sustentabilidade. Eu utilizo os coqueiros que caem ou que alguém corta para construir, e aí eu criei a identidade do lugar com o material local. Eu faço galinhas tem 24 anos e então hoje eu tenho aí mais ou menos entre 15 e 20 famílias que vivem desse projeto, não é? Coisa linda. Foram ensinando um aos outros e hoje esse número é muito maior de artesãos em Porto de Galinhas. De 8 em 8 dias nós temos tipo 15 mil turistas. Daqui a 8 dias são outros 15 mil diferentes. Então
A galinha está no centro da vila, representando a identidade do lugar. Ela representa um trabalho cultural, lúdico e sustentável. Carrega esse compromisso de cultura, de educação, de informação e sustentabilidade. O Gilberto Carcará, artista plástico, responsável por esses ícones, que são as galinhas aqui de Porto de Galinhas. Ele que representa, traz à vida esse objeto que hoje é a maior representatividade aqui da praia e que é realmente um símbolo, um legado que esse homem está deixando. Eu tinha que vir aqui conhecer o senhor, seu Gilberto. Meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Sensacional. Agora que você já sabe um pouco mais da história sobre o nome de Porto de Galinhas e também desse ícone, que é a escultura de galinha feita pelo Gilberto Carcará, tenho certeza que você vai curtir esse lugar de uma outra forma, com outro ponto de vista. Porto de Galinhas tem belezas naturais únicas, como as praias de Maracaípe, de Muro Alto, ou a praia de Porto de Galinhas no centro, que tem várias piscinas naturais e é linda para ver o nascer do sol e fazer mergulho. Com cenários lindíssimos de água cristalina e morna, muitos corais, peixes e muitas galinhas. Porto de Galinhas hoje tem espaço garantido no cenário turístico nacional e no coração de muita gente.